Nós estamos começando um ano novo com aquilo que é mais importante. E como já ouvimos, Jesus deixou bem claro que o maior mandamento é o amor. Ele resumiu a lei e os profetas tudo em amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Na última semana vimos como Deus estabeleceu o amor como o maior de todos os dons, como o dom supremo, pelo qual nós devemos crer, nos esforçar, desejar. Querido, nenhum de nós pode viver esta forma de amor simplesmente se esforçando por nós mesmos, porque o verdadeiro amor é um dom de Deus. Quantos já têm compreendido a palavra do Senhor? Eu quero te dizer que este é um dia de milagres, e hoje Deus tem uma palavra de vida ao teu coração. Você será cheio do amor de Deus hoje. Você não sairá daqui da forma como chegou. Hoje nós veremos um inimigo oculto que nos impede de viver a plenitude do amor de Deus, e nós vamos descobrir um caminho para vencê-lo nessa manhã. Aleluia. 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos ao nosso Senhor como uma resposta ao seu próprio amor. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou, o que quer dizer que precisamos ter a revelação do amor de Deus por nós. Por isso estamos aqui hoje. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós somos cheios do seu amor, então seremos capazes de amar como Deus ama. O verdadeiro amor provém de Deus, e nós só seremos capazes de viver dessa maneira quando estabelecermos um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Deus. Porque como eu poderei dar a outros aquilo que eu não tenho? É possível eu dar para alguém aquilo que eu não tenho? Eu só consigo dar daquilo que eu tenho. Como eu poderei amar a Deus e amar ao próximo se primeiro não estiver cheio desse amor? Eu quero te alertar hoje, igreja, para um aspecto muito importante dentro desse tema. Há algo que nos impede de ter um relacionamento apropriado com Deus e com o próximo. Há algo que é capaz de roubar a capacidade de alguém de amar e de ser amado, que são raízes de rejeição. Como assim? Se eu não me sinto amado, se eu não estou cheio do amor de Deus, se eu me sinto rejeitado, como eu poderei então amar propriamente a Deus e ao próximo? Vocês sabem que todo ser humano, para que ele cresça, se desenvolva de forma saudável, ele precisa de 3 coisas: amor, aceitação e compreensão. Você pode repetir junto comigo essas 3 coisas? Amor, aceitação e compreensão. Para que alguém se desenvolva de maneira saudável, ele precisa receber essas 3 coisas. E quando alguém não recebe isso, quando alguém por algum motivo não se sente amado, aceito, compreendido, feridas, carências emocionais, raízes de rejeição são plantadas no seu coração. E quando essas raízes crescem, elas produzem frutos que nos impedem de verdadeiramente conhecer e receber o amor de Deus. E na verdade, essas distorções e raízes nos impedem de estabelecer verdadeiros relacionamentos baseados no amor. Hoje eu quero que nós possamos ver juntos algumas causas dessas raízes de rejeição, e vamos descobrir, antes de terminar esse culto, a saída que está no amor de Deus, no perdão e na cruz do Calvário. Pois eu quero que você saiba, querido, que Jesus Cristo foi rejeitado e foi ferido no meu e no teu lugar. E para nós começarmos, eu queria que você lesse junto comigo Isaías 53, o verso 3, somente.
É um trecho dessa palavra profética que descreve Jesus pelo profeta Isaías. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Somente até aí, uma descrição de Jesus. Jesus sofreu rejeição, ele é apontado, como acabamos de ver, como o mais rejeitado dentre os homens, aquele de quem escondiam o rosto. Jesus foi desprezado, e ele fez isso em nosso lugar, para que fôssemos livres de toda rejeição e dor, e recebêssemos o amor de Deus. Aleluia! Essas raízes de rejeição, como você pode ver, como raízes de uma árvore que estão debaixo da terra, elas estão ocultas, e quando você olha para a raiz de uma árvore, se a raiz estiver doente, ela não produzirá bons frutos, não é assim? E o mesmo se passa conosco. Assim como a raiz de uma árvore está debaixo da terra, e se ela estiver doente, toda a árvore estará doente, ela produzirá frutos defeituosos. Assim, raízes dentro dos nossos corações, se não estiverem saudáveis, curadas, impedirão de produzirmos frutos para Deus, de termos relacionamentos de amor apropriados com Deus e com o próximo. A rejeição é uma raiz, é uma ferida profunda daquele que não se sentiu amado, que não se sentiu aceito, que não se sentiu compreendido. Nós aprendemos, e eu quero chamar a tua atenção por um momento nessa manhã, porque na verdade Satanás deseja marcar e ferir cada pessoa nesse mundo, como uma forma de destruí-la, de separá-la do amor de Deus. Mesmo antes de nascer, Satanás tem um plano para ferir, para plantar raízes de rejeição no coração de cada ser humano, como uma forma de afastá-lo do amor de Deus. E você sabia, eu sei que muitos sabem, mas hoje Deus quer reavivar essa verdade no seu coração. Mesmo antes de nascer no ventre materno, um bebezinho pode ser marcado com marcas de rejeição. Caso a gravidez não tenha sido desejada, por algum motivo, a criança no ventre da mãe, ela é ligada emocionalmente com a sua mãe, e ainda que a criança jamais saiba disso, por qualquer motivo, se a mãe não desejou a criança, marcas de rejeição, raízes de rejeição são colocadas no seu coração. Até mesmo quando há dificuldades na gestação, na hora do parto, do nascimento, ameaças, problemas de morte, um bebê pode igualmente receber essas marcas de rejeição, antes de nascer ou na hora do seu nascimento. Eu conto para vocês um pouquinho do meu próprio testemunho. Meus pais me educaram com amor, com aceitação por toda a minha vida, mas vocês sabem que meus pais não planejaram o meu nascimento. Meus pais eram recém-casados, minha mãe ainda fazia faculdade, talvez eles tinham um planejamento na vida financeira diferente, e minha mãe estava usando contraceptivo quando Deus me mandou, e então o meu nascimento não foi planejado, não foi desejado pelos meus pais. Por causa do contraceptivo que minha mãe usou para impedir que ela ficasse grávida, minha mãe precisou deixar a faculdade. Provavelmente meus pais enfrentaram desafios financeiros, e eu, por toda a gestação, tive ameaças de morte, ameaças de aborto, ou eu poderia nascer com alguns problemas, e essa ameaça pairou sobre todo o tempo em que minha mãe me gestou. E eu nasci de 7 meses e meio, prematuro, e também no nascimento havia ameaças, foi um parto difícil, mas graças a Deus pelo seu amor, graças a Deus pelo seu propósito, que é maior do que as ameaças do inferno para as nossas vidas, não é verdade?
Mas aí estão algumas portas para que raízes ou marcas de rejeição sejam colocadas na vida de alguém. Durante a infância, na família, na criação, se a criança não recebeu demonstração de amor por parte dos pais, ela não se sentiu amada, aceita, protegida, porque os pais eram muito ocupados ou passaram pelos seus próprios problemas, se a criança cresceu debaixo de muitas críticas, no ambiente conturbado, ou muitos que viram o divórcio dos pais, muitas crianças acabam interpretando o divórcio dos pais como rejeição, não se sentindo aceitas ou amadas pelos seus pais, muitos que contemplaram o vício dos pais, ou chegaram até mesmo contemplar, presenciar violência, ou sofreram por violência ou abusos. Esses são alguns canais para que se plantem raízes de rejeição. E quando a criança acaba interpretando essas atitudes dos pais como essa falta de amor e aceitação para com ela, e aqui há algo grave que eu quero que você preste atenção nessa manhã, algo que afeta o nosso relacionamento com Deus, é que, ouça bem, a imagem que uma criança tem do seu pai é o modelo que ela estabelecerá para o seu relacionamento com Deus. Você entendeu essa verdade nessa manhã? Quantos pais vieram nessa manhã? Uau, que grande responsabilidade vocês têm. A imagem que alguém tem do seu pai é o modelo que ela estabelecerá para o seu relacionamento com Deus. Então, se o pai era ausente, indiferente, duro demais, se o pai foi excessivamente crítico, há a tendência que essa imagem seja transferida para o próprio Deus, trazendo distorções, impedindo que alguém se relacione plenamente com Deus e compreenda e receba o amor de Deus. Depois, no nosso desenvolvimento, como homens, como mulheres nesse mundo, vem a escola com as brincadeiras, os apelidos, muitos acabam sofrendo discriminação. Por outro lado, os primeiros fracassos, as críticas ou a vergonha que alguém foi exposto dos colegas ou através dos professores, das autoridades, o que se estende depois na sociedade por preconceitos raciais, preconceitos de classe, porque é pobre, é isso ou aquilo, às vezes pela forma que a pessoa se veste, pelos seus hábitos, a forma com que alguém age, pelo seu temperamento, e por causa dessas raízes, dessas marcas, dessas distorções, quando elas são somadas ao pecado, muitos olham para Deus e perguntam onde Deus está, olham para Deus e sentem-se culpados, sentem vergonha, sentem dor, e quando olham para Deus, sentem-se distantes de Deus, porque muitos se acham indignos e rejeitados até mesmo pelo próprio Deus. Agora eu quero que você veja, querido, alguns dos sintomas de alguém que possui raízes de rejeição, alguns dos sinais que essas pessoas manifestam. É importante identificarmos alguns sintomas nessa manhã e daqui a pouco apontaremos para a saída. Um dos maiores sinais de quem possui essas raízes de rejeição é a imaturidade emocional e dificuldade nos relacionamentos. A pessoa que é imatura, que tem dificuldade em demonstrar amor, tem dificuldade nos seus relacionamentos, porque alguém que cresce, que tem essas raízes, vai acabar procurando preencher o vazio do coração através de outras pessoas. Ele vai querer sempre compensar um amor que ele não recebeu, o que acaba produzindo relacionamentos distorcidos. Geralmente, quem tem marcas assim no seu coração vai ser uma pessoa possessiva nos relacionamentos, uma pessoa ciumenta, uma pessoa que faz dos seus relacionamentos asfixiantes,
porque ela é como se pudesse sugar, extrair o amor dos outros. E alguém pode fazer isso nas amizades, como nos relacionamentos de namoro, noivado, no matrimônio. Outras pessoas vão tentar preencher esse vazio do coração, vão tentar sentir-se aceitos e amados, preenchendo o seu coração com coisas. E alguns vão se voltar para a profissão, para o trabalho, para os estudos, para a vida intelectual, como se pudesse preencher o vazio do seu coração com essas coisas materiais, para que enfim possam provar o valor que têm, possam receber a atenção que merecem. Mas no fundo, muitos sentem solidão, medo, porque, veja só, a busca por preencher o vazio do coração com pessoas e coisas é uma busca frustrante. Você nunca vai encontrar alguém que te ame de forma que possa preencher um vazio que você tenha no seu coração. Você nunca vai conseguir preencher o teu coração com coisas materiais. Por isso mesmo, muitos estando cercados de tantas pessoas ou tendo conquistado coisas materiais na sua vida, continuam sentindo um vazio, com a solidão, com o medo, porque tem uma imagem distorcida. Muitas vezes a pessoa terá uma imagem negativa de si mesmo, está sempre se autodepreciando, há uma deturpação da identidade própria. Por isso, muitos procuram se espelhar nos outros, procuram colocar para si ídolos, ou estão sempre cercados de grupos de amigos, porque querem sempre se afirmar, estão em busca do reconhecimento, estão em busca do valor, da aceitação que não receberam. E por fim, essa distorção impede que muitos se relacionem de forma plena com Deus, porque, como eu disse, olham para um Deus distante. Muitos, por causa dessas distorções, não têm fé, pois não se sentem dignos das promessas de Deus, não conseguem crer que as coisas podem mudar. Vendo essa lista, eu sei que muitos estão refletindo, e eu também, uau, será que algum de nós escapou dessas marcas? Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã, é que o amor de Deus é a saída. Coisas ou pessoas não poderão preencher este vazio, mas o amor de Deus é suficiente e poderoso para curar o teu coração, para alcançar as raízes mais profundas. Eu quero que você saiba nessa manhã, querido, que há uma identidade em Cristo para você, há um propósito de Deus para a tua vida. Jesus Cristo foi rejeitado e ferido no teu lugar, para que você fosse livre, curado e vivesse em liberdade e novidade de vida, em nome de Jesus. Aleluia, você crê? Dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra, pelo seu poder que nos alcança hoje. A saída, há uma saída para a rejeição, que passa por alguns passos simples. E no tempo dessa pregação, antes de orarmos, eu vou deixar só 3, resumindo, sintetizando para o tempo que temos hoje. Mas o primeiro passo para ser livre nas emoções, para ser livre de raízes de rejeição, é o perdão, é perdoar. Perdoe. Diga para quem está ao seu lado: perdoe. Mateus 6, versos 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Vocês conseguem ler junto comigo? Quantos conseguem compreender essa palavra hoje? São palavras de Jesus, correto? E são muito claras. Se você perdoar o teu irmão, há perdão para o teu pecado. Se você não perdoar, não há perdão para a sua transgressão. Ouça bem, a falta de perdão traz prisão.
impede com que eu viva um relacionamento de amor com Deus e com o próximo. Quando eu perdoo alguém, eu não faço pelo outro, não é concordar com o que o outro fez. Quando eu perdoo, eu estou fazendo um favor para mim mesmo, porque a falta de perdão é como tomar um veneno esperando que o outro morra. A falta de perdão não faz mal para o outro, faz mal para mim. Muitas vezes aquele que ofendeu nem sabe o que aconteceu, está continuando vivendo a sua vida normalmente, e quem está envenenado é aquele que foi ferido e que não perdoa. O perdão é necessário, é o remédio amargo que você precisará tomar para ser curado. Ouça bem, querido, nessa manhã, todos, a falta de perdão é pecado. Se você quer os teus pecados perdoados, você tem que perdoar o próximo. Se você não quer perdoar, não há perdão para o teu pecado, você está separado de Deus. Eu não quero perdoar, as suas orações não serão ouvidas. Será que vale a pena ter um coração tão duro? O perdão é o primeiro passo para a cura, e ele começa com um passo de fé, de obediência, liberando com a minha boca aqueles que me maltrataram, aqueles que me feriram, aqueles que foram instrumentos de rejeição para a minha vida. O perdão é uma decisão. Diga comigo, o perdão é uma decisão. E o Senhor te chama a fazer isso hoje. Que você olhe para dentro do teu coração e possa daqui a pouco, quando orarmos, levantar a sua voz e pela fé diante de Deus, soltar, perdoar aqueles que te feriram ou foram instrumentos de rejeição na sua vida. O segundo passo é muito simples: aceite o amor de Deus. Me ajude aí pregando para quem está do seu lado: aceite o amor de Deus. Já quantas semanas estamos aqui? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, a essência de Deus é o amor. Na medida que conhecemos a Deus, somos cheios do amor. Deus nos criou por amor, e porque nos ama, deseja se relacionar conosco. Já lemos hoje: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso tem que deixar de ser palavras vazias, palavras decoradas, e ganhar vida no teu coração. Um amor tamanho, um amor indescritível, que foi capaz de dar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Que amor é esse? Esse é o amor de Deus por você. Esse é o valor que você tem. Você tem tanto valor para Deus que Ele foi capaz de dar o seu Filho único para morrer no teu lugar. Jesus, por sua vez, diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É um amor inigualável, ao ponto de dar a vida, mesmo quando éramos pecadores e maus. Ele decidiu morrer em nosso lugar na cruz. Que você tenha a revelação dessas palavras, para que elas passem de palavras decoradas, para transformar a tua história, transformar a tua vida, transformar os teus relacionamentos. Que amor é esse? É um amor que nos faz filhos de Deus. 1 João 3,1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Tão grande é esse amor, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. O mundo pode não te conhecer, o mundo pode até não ver valor em você, mas você é precioso para Deus. Ele te ama como um filho amado.
aleluia, somos filhos, somos amados, somos aceitos, somos compreendidos por Deus. Vou dizer para você: você é filho, você é filha, você é amado, você é amada, você é aceita, você é aceito, você é compreendido pelo próprio Deus, aleluia, Ele te ama. Pode ser até que o teu pai e a tua mãe não planejou o teu nascimento, mas Ele quis que você nascesse. Ele te formou no ventre da tua mãe, Ele te fez uma obra-prima, Ele te ama como ama a Jesus. O valor que nos comprou da escravidão do pecado foi mais do que o ouro, foi mais do que a prata, foi mais do que a riqueza, foi o sangue do Filho de Deus. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, aleluia. Será que você compreende essa palavra e a recebe no teu coração nessa manhã? É dia de lançar a mentira do diabo fora, é dia de mudar a história da tua vida. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esquece de você, e Ele te diz nessa manhã: Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Mas talvez você se pergunte: por que eu tive então que passar por tudo isso? E eu quero aqui abrir um parênteses agora, com uma ilustração bíblica. Não perca a linha geral do que nós estamos falando, guarde aí. A história, a ilustração do relacionamento de Jacó e Esaú. Há um tempo eu aprendi algo dessa palavra que mudou a minha maneira de pensar e trouxe cura ao meu coração e me ajudou a enfrentar momentos difíceis pelo qual tive que passar. E eu quero que você agora siga comigo, sem perder a linha geral, nesse parênteses, olhando um pouquinho para Jacó e Esaú. Romanos 9,13 diz assim: como está escrito? Está escrito o quê? Amei mas Deus amou a Jacó, mas rejeitou Esaú. Tem algumas coisas que são difíceis para nós entendermos mesmo, porque é como se o barro quisesse entender o oleiro, a criatura entender o Criador. Mas eu quero que você saiba nessa manhã: Deus te amou como amou a Jacó, e Ele te trouxe até aqui. Você é escolhido e amado por Deus. Você hoje não está aqui por acaso. Deus tem um propósito único para a tua vida. Deus tem uma descendência espiritual para você. Mas quando nós olhamos para a vida desses dois homens, Jacó e Esaú, eu quero que você preste atenção em algo nessa manhã. Começando por Esaú, eu quero que você imagine comigo o que a Bíblia fala dele. Em primeiro lugar, ele recebeu o direito de primogenitura no nascimento. Ele não teve que fazer nada. Pelo curso de natureza, ele já nasceu dono do direito da primogenitura. Ele era um bom caçador, um sujeito forte. Provavelmente Esaú era um daqueles caras populares, que se destacava pela aparência, pelo porte físico, talvez como se fosse um atleta dos dias de hoje. Talvez por causa disso, Esaú era o favorito do seu pai. O papai amava Esaú, o forte caçador. Esaú se casou muito antes de Jacó. Esaú era o tipo de rapaz que as garotas gostavam. Esaú era rico. Esaú tinha algumas esposas, e Esaú viveu confortavelmente na casa do seu pai toda a sua vida. Ele expandiu suas tendas e
Mesmo muitos anos, quando ele encontra Jacó, Esaú ainda é próspero. Ele vai encontrar o seu irmão com um exército de 400 homens. Veja só, Esaú tinha influência, tinha poder, tinha bens, tinha riqueza. Aparentemente ele tinha tudo, o pacote completo. Agora eu pergunto para você nessa manhã: parece alguém que Deus odeia? Parece alguém que Deus odeia? Parece alguém rejeitado por Deus? Agora eu quero que você olhe para Jacó. Jacó teve que lutar por cada pequena coisa que ele conseguiu na sua vida. Ele era irmão gêmeo de Esaú, irmão gêmeo do popular. Mas Jacó era branco, era magro, ele era mais fraco. Ao invés de caçar, ele cozinhava, ficava com a mãe. Jacó teve que lutar pelo direito de primogenitura. Ele teve que ouvir a sua mãe e lutar para ter a bênção do seu pai. E quando ele recebeu a bênção do pai, ele teve que correr e fugir para salvar a sua própria vida. Jacó foi parar no deserto sozinho, e o seu travesseiro foi uma pedra. Ele teve que desistir da sua família. Jacó foi embora e nunca mais voltou a ver sua mãe. Ele foi para um lugar distante, e ali ele encontrou Labão, um homem que o enganou e o fez trabalhar por 20 anos. Para Jacó poder se casar com a mulher que ele amava, ele teve que trabalhar 14 anos sem salário. Pense comigo, trabalhar 14 anos sem salário, somente para poder se casar com a mulher que amava. Nada veio fácil para Jacó. Labão mudou seu salário 10 vezes. Ele teve que lutar por cada centavo que conseguiu, por cada cordeiro salpicado e malhado. Ele tinha que primeiro ouvir a voz de Deus. Quando ele decide voltar para casa, ele é perseguido, e ele recebe a notícia que o seu irmão está vindo contra ele com um exército. Jacó passa por uma aflição tão grande, e ele busca a Deus. Na verdade, Jacó, que havia lutado com todos os homens, vai lutar agora com Deus. E Jacó luta com Deus por toda uma noite. Ele recebe uma marca na sua coxa, ele passa a mancar. E quando ele encontra o seu irmão, ele tem que se humilhar. Jacó se prostra diante do seu irmão, pedindo perdão. Agora eu te pergunto, será que isso se parece com alguém que é amado por Deus? Será que essa vida, parece a vida de alguém que é amado por Deus? Quantos conceitos errados nós temos. É assim que nós nos sentimos algumas vezes. Olhamos para as nossas vidas e não nos sentimos amados por Deus. Não parece justo. Parece que alguns têm tudo fácil. O outro consegue tudo e nem sequer soa. Alguns naturalmente parecem ter tudo, mas e quanto a mim, Senhor? Nada nunca foi fácil para mim. Ouça a verdade de Deus nessa manhã, querido, para libertar o teu coração. Porque você é escolhido e amado por Deus, as coisas nunca serão normais para você. Jacó teve que pagar um preço que Esaú nunca foi chamado a pagar, por causa da eleição e da liderança que Jacó exerceria para Deus. Quando Deus nos chama para o ministério, a primeira coisa que alguém faz é olhar ao redor, e ele vai dizer: olha, os outros não estão fazendo isso, por que eu tenho que fazer isso? Porque Deus está me mandando pelo caminho mais difícil. Porque o que para os outros parece fácil, para mim tem que ser difícil. Porque outros não têm que pagar o preço que eu tenho que pagar. Como o ímpio pode ser rico e pecar, enquanto eu tenho que ouvir a Deus, tenho que me submeter a Deus em cada área da minha vida para ser abençoado. Como isso é justo? Ouça a palavra do Senhor: você é amado por Deus, por isso você está sendo chamado a um nível de responsabilidade que os outros não são. Deus tem uma eleição para a tua vida, Ele tem um propósito profético para a tua vida, mas para que Ele possa te usar, você vai ter que ser provado primeiro, vai ter que passar pelo fogo, até que a imagem de Cristo seja formada em você.
Não se engane, as adversidades, os sofrimentos são a ferramenta que Deus vai usar e está usando para formar em você a identidade necessária para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso o Senhor te diz nessa manhã: não se compare com os outros, porque você não é igual aos outros. Você tem um chamado especial e único diante de Deus. Deus deseja te usar, mas antes disso, Ele vai ter que te formar. Você terá que ser provado, até que adquira os valores necessários para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Agora eu conto para vocês o final da história, e eu vou fechar esse parênteses. Esaú, apesar de ter uma vida aparentemente melhor segundo os homens, veja como nós nos enganamos ao ver como vê o homem. Ele foi rejeitado por Deus. A sua descendência foi de homens maus, inimigos do povo de Deus. Da descendência de Esaú, sabe quem veio? Herodes, perseguidores de Cristo, perseguidores da igreja. A descendência de Esaú foi eliminada, cortada da face da terra. Agora, quando você olha para Jacó, os seus 12 filhos deram origem à nação de Israel, nação escolhida, de onde veio Jesus, cuja descendência até os dias de hoje tem perseverado e sido sinal de Deus na terra. Não se engane, querido, não julgue pelas circunstâncias passageiras, não julgue pela vida passageira. Tenha os teus olhos voltados para Deus, tenha os teus olhos voltados para a eternidade. Deus tem um propósito maior que excede a tua própria vida. Não se engane, a adversidade e o sofrimento não quer dizer que Deus te rejeitou. Pelo contrário, você é escolhido e amado por Deus, e quanto maior for o teu chamado, o teu propósito, mais provado no sofrimento você será. Em terceiro lugar, olhe para Jesus. E aqui está uma cruz. E eu quero que por um minuto você pense no preço que Jesus pagou. E como Ele foi obediente ao Pai até a morte, e a morte de cruz. Veja o preço que Jesus teve que pagar pela nossa redenção. Mas dali, Ele foi erguido à posição de maior autoridade no universo, e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem um propósito em Cristo Jesus, você tem uma identidade nele. Nada do que você passou até aqui na sua vida foi em vão. Mas Ele te diz nessa manhã que o maior preço Ele já pagou. Ele foi rejeitado e foi ferido no teu lugar. Eu quero terminar, concluir, continuando a leitura que fizemos de Isaías 53. Nós lemos o verso 3 e vamos continuar agora. Eu quero que você preste muita atenção, olhando para a cruz do Calvário e para a descrição de Jesus. O verso 3 diz assim, vamos ler novamente: Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Continuando o verso 4: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Você crê e recebe essa palavra nessa manhã? Ouça, Jesus te ama, te aceita, Ele te compreende, Ele sabe o que é a rejeição. Olhe para Jesus. Jesus, antes mesmo do nascimento, ele foi marcado pela rejeição, porque o seu pai José, quando soube que Maria estava grávida, ele intentou deixá-la, foi rejeitado pelo seu pai. No nascimento de Jesus, os pais de Jesus tiveram que fugir, uma sentença de morte foi colocada sobre os recém-nascidos. Os pais de Jesus foram para um lugar distante, fugindo, e quando Jesus foi nascer não havia hospedaria, não havia lugar na casa, e ele teve que nascer de forma improvisada, numa manjedoura. Enquanto Jesus estava nascendo, havia um banho de sangue, com bebês sentenciados à morte por causa do seu nascimento. Jesus deu a sua vida pela sua missão, Jesus viveu todos os dias pelo seu propósito, e Jesus semeou amor por onde quer que fosse, mas Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Nem a sua própria família pôde compreender o seu chamado. No momento em que Jesus mais precisava, ele foi abandonado pelos seus discípulos. No momento de maior angústia, no Getsemane, quando se aproximava o castigo pelo pecado do mundo inteiro que ele receberia, nenhum dos seus discípulos pôde estar ao seu lado. Jesus provou a solidão, profunda tristeza e angústia de morte, ao ponto de suar gotas de sangue. Ele foi traído e entregado à morte com um beijo, por um dos seus melhores amigos, por um dos seus 12, a quem tinha dedicado todo o seu ministério, a sua vida. Pedro o negou por 3 vezes, olhando nos seus olhos. E o momento de maior dor que Jesus enfrentou, não foi pela rejeição dos homens, mas na cruz do Calvário, por causa do meu e do teu pecado que estava sobre ele. O Pai mesmo virou as costas para Jesus. O sol se recusou a brilhar, o dia se fez noite, e o Pai não pôde estar ao lado do Filho na cruz por causa do nosso pecado. Por isso Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Nessa cruz, e no preço pago por Jesus, está hoje a cura para o teu coração. Ele foi ferido pelas tuas iniquidades, esmagado, transpassado pelas nossas transgressões, como está escrito: o castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Feche os seus olhos agora onde você está, com seus olhos fechados, pela fé agora, coloque-se diante dessa cruz, como se agora não houvesse mais ninguém nesse lugar, você e Jesus, pela fé, com seus olhos fechados, coloque-se agora diante dessa cruz, deposite agora aos pés de Jesus as suas cargas, toda dor, toda rejeição. Pela fé, veja-se hoje nele, decida hoje morrer com Jesus, subir nessa cruz, decida hoje morrer para o passado,
morrer para as dores que você tem carregado. Ele levou sobre si as suas enfermidades, Ele levou sobre si as suas dores. E Ele diz a você nessa manhã: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como você está diante dessa cruz, uma gota do sangue de Jesus sobre a tua fronte, sobre a tua vida nessa manhã, é poderosa para quebrar as cadeias, para arrancar as raízes. Basta uma decisão hoje de perdoar, de aceitar o amor de Deus, de renunciar às mentiras que Satanás tem colocado no teu coração, na tua mente, te atormentado, dizendo que você não é digno, trazendo culpa, condenação no teu coração. Pela fé, arranque essas mentiras hoje. Pela fé, decida hoje crer na palavra de Deus, receber o amor de Deus no teu coração, por uma gota do sangue do Cordeiro de Deus, vertida na cruz do Calvário hoje. O Senhor alcança as tuas raízes, Ele te faz livre da depressão, da solidão, do medo, da angústia, do desejo de morrer, das distorções na tua imagem, da baixa estima, das distorções no teu temperamento. Uma gota do sangue de Jesus é suficiente para absorver toda a maldição e gerar vida, te fazer livre nos teus sentimentos, livre no teu temperamento, livre para amar a Deus, livre para crer em Deus como uma criança, livre para amar o teu próximo. O Senhor quer te levar a um novo nível de amor ao Senhor e nos teus relacionamentos. Hoje, quando Jesus brada naquela cruz: está consumado, o preço já foi pago, a vitória foi garantida, aleluia. Você não precisa continuar como está hoje, porque Jesus sofreu, morreu, foi rejeitado no teu lugar. Você é livre para viver em novidade de vida. Você é livre, você é feito à imagem de Deus. Há um propósito perfeito para a tua vida. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus, aleluia. Veja-se em Jesus e decida-se hoje levantar-se para viver em novidade de vida. A cruz que foi para Jesus é para mim e para você. Quem não tomar a sua cruz e não me seguir não pode ser o meu discípulo. Morra hoje, suba nesta cruz e morra para o passado, morra para a rejeição, para as distorções que você tem vivido até aqui. E pela fé, levante-se hoje em novidade de vida, para amar a Deus e ser amado por Ele, para amar o teu próximo como Deus também te tem amado.